Fala pessoal, até que enfim consegui todos os componentes necessários para montar uma rig de mineração e a partir de hoje eu vou estar colocando uma sequência de vídeos aqui no canal te mostrando como monta a rig, como configura a rig, como bota essa rig para minerar e depois eu vou te mostrar também qual o consumo de energia elétrica, qual o custo de se manter uma rig no Brasil, quais os lucros que essa rig vai dar no Brasil na prática, né, mês a mês, para que você possa acompanhar e analisar se vale ou não a pena montar uma rig de mineração aqui no Brasil. Bem, eu vou te mostrar hoje os componentes que eu vou utilizar na montagem dessa rig de mineração e vou deixar também na descrição do vídeo. Se você quiser usar os mesmos componentes, você poderá utilizar. Bom, o primeiro componente que você vai precisar é uma placa-mãe. Eu vou utilizar essa placa-mãe específica para mineração, que é a placa-mãe ASUS B250 Mine Expert. Essa é hoje talvez a melhor placa-mãe para montar uma rig de mineração. Ela suporta até 19 GPUs, 19 placas de vídeo. Eu não vou montar com 19, vou montar com 3 placas de vídeo inicialmente, mas eu já comprei uma placa-mãe que suporta um aumento do número de GPUs, que no futuro eu vou colocando mais GPUs na medida que for possível, porque você sabe que hoje o preço de uma GPU, de uma placa de vídeo, está muito alto, né? Na verdade, há um sobrepreço muito grande. Essa placa-mãe aqui, essa B250 Mine Expert da ASUS, ela custa, para você ter ideia, no Paraguai, aqui o nosso país vizinho, custa $164, o que daria R$547. Aqui no Brasil, ela está sendo vendida por R$1.000 a R$1.500. Olha para você ver a diferença de preço, né? Além da placa-mãe, eu vou utilizar um processador nessa placa-mãe, que é um processador Celeron de 2.9 GHz, que é um processador relativamente barato, mas para você ter ideia, no Paraguai, nosso país vizinho, esse processador custa $32, o que equivale a R$106, e aqui no Brasil ele sai aí por volta de R$165, né? Tem uma diferença boa de preço também. Você não precisa de um processador super potente. Um Celeron é suficiente, porque o processo de mineração não usa muito o processador da máquina, e sim das placas de vídeo, né? As GPUs. Vou também utilizar 4 GB de memória DDR4, a memória RAM para colocar nessa placa-mãe. Essa memória aqui é de 4 GB de frequência 2133 MHz e ela custa no Paraguai, essa placa aqui, em torno de $48, o que daria R$160 no Paraguai. No Brasil, para você ter ideia, ela custa R$350 mais ou menos, em média, essa memória RAM de 4 GB. Eu vou utilizar também esse HD aqui. Esse HD é um HD, deixa eu abrir esses componentes aqui para ir te mostrando. Esse HD é um HD de 1 TB, é um HD Seagate. Você não precisa de um HD de 1 TB, você pode pegar um HD de 500 GB, é mais que suficiente. Esse é o HDzinho Seagate que eu vou utilizar de 1 TB, que eu vou precisar também para quê? Porque eu vou ter de instalar o Linux aqui, ou Windows, para depois configurar aí a rig de mineração. Deixa eu te mostrar também, só para você ter uma ideia, essa placa aqui, ó, a placa-mãe que eu acabei de te mostrar a caixa, vamos tirar ela aqui para você ter ideia. Essa é a placa-mãe que a gente vai utilizar, essa placa específica para mineração, talvez a melhor placa, que suporta até 19 GPUs, né? Essa placa é realmente uma das melhores. No Brasil está muito cara, mas no exterior você consegue ela por um preço mais em conta. Esse é o processadorzinho Celeron, o HD, a memória RAM. O que mais que eu vou utilizar? E agora vem a parte mais cara, que são as GPUs, as placas de vídeo que realmente vão fazer o trabalho de mineração. Eu vou utilizar hoje, aqui tem no mercado, talvez seja a melhor que está disponível no mercado. Eu queria utilizar a Vega 64 ou a Vega 56. Mas essas placas estão em falta no mercado, são as melhores para mineração, mas não dá, você não encontra essas placas nem no Brasil, nem fora do Brasil, está difícil, estão em falta. Então, tirando essas placas aí, Vega 64 e Vega 56, a melhor hoje que eu considero para mineração são essas daqui, ó, essa GeForce GTX 1080 Ti de 11, essas placas aqui, elas são de 11 GB. Então, quer dizer, ela vai te dar um poder de mineração muito grande. Eu vou utilizar 3 dessas placas
Para você ter ideia, no Paraguai essas placas custam em torno de 865 dólares, o que equivale no Brasil a R$ 2.889. Aqui no Brasil, cada placa dessa está sendo vendida por em torno de R$ 4.100, R$ 4.200. Então lá no Paraguai você pagaria R$ 2.800 mais ou menos, e aqui no Brasil você vai pagar mais de R$ 4.000 em cada uma dessas placas, tá? Eu vou utilizar 3 delas, então você pode ver essa daqui, é essa GeForce, essa é a primeira placa que eu vou utilizar. Vamos abrir a caixa aqui, né? Vamos ver se dá muito trabalho para abrir a caixa. Eu vou te mostrar como é essa placa, não está muito difícil para abrir, mas a gente consegue tirar aqui. Opa, caiu o manualzinho. Vamos lá, essa daqui é a plaquinha, essa é a placa GTX 1080 Ti de 11 GB, né? Essa é uma delas, tá? Porque você encontra essas placas de várias marcas diferentes. Então vamos pegar aqui. Você tem, essa é uma das placas que eu encontrei. Você não precisa se preocupar muito com a marca, tá? O importante é que seja essas 1080 Ti de 11 GB, que é uma placa muito potente. Depois da Vega eu considero essa melhor. Então essa daqui é uma delas. Essa é uma outra plaquinha também de uma marca um pouquinho... É uma plaquinha um pouquinho diferente. Vamos abrir aqui a caixa para você ver. Ela praticamente você vai ver que às vezes muda um detalhe ou outro, mas a placa em si é praticamente a mesma, né? Então aqui está essa segunda. A placa é basicamente a mesma, muda um pouquinho às vezes por conta da marca, mas é basicamente a mesma placa, né? Essa daqui talvez seja hoje a menina dos olhos dos mineradores aí, né? Na falta da Vega, logicamente, que a Vega é sem dúvida hoje a melhor placa, é feita principalmente para esse trabalho de mineração. Bom, vou deixar aqui, essa daqui é a segunda GPU que eu vou utilizar, e a terceira que eu vou utilizar também é uma GTX 1080 Ti, de uma marca um pouquinho diferente. Por que eu usei de marcas diferentes? Porque você não acha hoje, essas placas aqui elas estão em falta. Essa placa 1080 Ti, procura por aí para você ver. Como elas estão em falta, estão pedindo um absurdo nessas placas, né? Ou seja, mais de R$4.000 aqui no Brasil em cada placa dessa. Sendo que, por exemplo, no nosso país vizinho aqui, o Paraguai, você encontra essas placas pelo valor de... pelo valor aí de em torno de 2.800. E aqui no Brasil estão cobrando um valor bem maior, bem superior ao valor que essas placas de fato... Vamos ver aqui como é o sistema de abertura aqui. Achei. Essa é a última das 3 GTX 1080 que eu vou utilizar. Ela é um pouco mais robusta, né? Essa placa aqui ela é um pouco maior que as outras duas, mas também vou utilizar nessa rig de mineração que a gente vai estar montando juntos aqui no canal, configurando e botando aí para minerar, né? Para minerar as principais criptomoedas. Então, esses componentes, vamos ver o que está faltando mais. E agora está faltando um componente muito importante, que é a fonte. Então, essa daqui é a terceira GTX 1080 que eu vou utilizar. E agora a gente vai pro quase o último componente aqui, né? Os últimos componentes, que são para cada placa dessa, para cada GTX 1080, eu vou precisar de um cabinho riser para ligar essas placas na placa-mãe. E esses cabinhos riser são 3 cabinhos que tem aqui. Vou te mostrar como são esses cabinhos. Para cada placa de, para cada GPU, para cada placa de vídeo, você vai precisar de um cabinho como esse. Opa, nem precisa cortar. Ele vem dentro de um saquinho. Esses cabinhos você vai pagar, no exterior, você paga 13 dólares cada cabinho desse, que dá mais ou menos 43 reais. Esses cabinhos aqui, com a plaquinha, depois a gente vai montar juntos essa rig.
Essa plaquinha, esse cabinho que você conecta a placa de vídeo na placa-mãe. Você precisa, como eu vou utilizar 3 GPUs, eu precisei de 3 desses cabinhos aqui, e cada um custa no exterior, no Paraguai, $13, e aqui no Brasil em torno de R$60 aqui no Brasil, tá? Então tem 3 desses aqui, 3 cabinhos Riser, um para cada placa de vídeo. E agora vem a fonte, né? Essa fonte, veja bem, você sabe que o maior problema hoje de você montar uma rig é o consumo dessas placas de vídeo aqui. Você vai ter um consumo de energia muito alto. E no Brasil a energia é muito cara, né? Então você vai precisar de uma fonte aí de 850 watts ou de 1000 watts. Eu já comprei uma fonte como essa aqui, que é uma fonte de 1000 watts, dessa EVGA. Então você vai ver aqui, ó, essa fonte é uma fonte bastante robusta, só que o problema é o preço dessas fontes, né? Você vai ter, por exemplo, no Paraguai ela custa $174, o que daria R$581. Aqui no Brasil, uma fonte como essa, você vai pagar em torno de R$1.500, R$1.570 numa fonte como essa. Só que uma fonte como essa, você conseguiria ligar pelo menos umas 6 GPUs como essa, né? Umas 6 placas. Lembrando que a placa-mãe, essa placa-mãe suporta 19 GPUs, 19 placas de vídeo. Você conseguiria ligar umas 6 ou talvez 7, eu preciso dar uma lida no manual, placas de vídeo dessa numa fonte como essa, de 1000 watts, né? Se você for usar poucas placas de vídeo, poucas GPUs, você pode utilizar uma fonte menor, de 850 watts, por exemplo. Eu já comprei a de 1000 watts, que vai me permitir colocar várias outras GPUs com o passar do tempo aí. E por último, a última parte que a gente vai precisar é a rig, né? Que é o suporte, na verdade. Onde que eu vou colocar esse conjunto de placas? Eu vou precisar de um suporte. Eu comprei esse suporte aqui de alumínio, né? Esse suporte aqui da rig. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir facilmente aqui para te mostrar. A gente consegue aqui abrir para ficar um pouco mais fácil. Você pode montar, você mesmo pode montar esse suporte da rig. Existem alguns suportes desse baratos. Esse daqui ele custa em torno de $64 fora do Brasil a $100. E no Brasil ele vai custar em torno de 250 a R$300 esse suporte de alumínio. Você encontra esse suporte de madeira, né, em madeira por em torno de R$90, R$100, mas eu aconselho você colocar um suporte de alumínio como esse, que tem muito mais resistência. E eu comprei já um suporte para 12 GPUs, para 12 placas de vídeo, porque não tinha um suporte maior. Porque essa placa-mãe permite até 19 placas de vídeo, mas eu só vou conseguir colocar nessa rig aqui 12 placas de vídeo. Então, na verdade, ele vem desmontado e depois é só montar e encaixar as placas aqui e fazer as ligações. Eu vou mostrar para você como faz essas ligações nos próximos vídeos, né? Então você também vai precisar desse componente que custa aqui no Brasil em torno de R$220, no exterior em torno de $64, não é diferente no Paraguai, né? Eu estive com a minha família em Foz do Iguaçu, nas cataratas, e resolvi fazer uma visita lá no Paraguai recentemente e fiz um orçamento para você desses componentes que eu te mostrei aqui. E para você ter ideia, para montar essa rig aqui com esses componentes, 3 GPUs, uma placa-mãe específica para mineração, HD, processador, memória e a rig, né, o suporte, no Paraguai sairia por $3.158 aproximadamente, ou seja, em torno de R$10.500 se você fosse montar uma máquina dessa lá no Paraguai para minerar lá no Paraguai. Aqui no Brasil, para você comprar todos esses componentes aqui no Brasil, sai por em torno de 16.914, ou seja, basicamente 17 mil. Esses componentes que eu te mostrei aqui, o custo deles no Brasil é em torno de 16 a 17 mil reais. Esses componentes aqui no Paraguai, o custo deles é em torno de 10.500 reais. Estou te falando isso porque não estou incentivando ninguém a buscar componentes no Paraguai que passem da cota legal que você pode trazer para o Brasil. Nada disso, tá? Só estou te mostrando o seguinte, que no Paraguai você conseguiria ter uma economia de em torno de 6, 7 mil reais para montar uma rig como essa.
No Brasil, o consumo da energia elétrica, que é muito o valor, o custo do quilowatt-hora de energia elétrica no Brasil é em torno de 0,20 dólares. No Paraguai é em torno de 0,05, ou seja, a energia elétrica no Paraguai é em torno de 200% mais barata do que no Brasil. Então, além de você no Paraguai conseguir montar uma máquina dessa por em torno de R$10.500, você vai pagar um valor muito baixo na energia elétrica lá, e o consumo dessas máquinas é muito alto. Eu vou montar aqui no Brasil, considerando o consumo aqui no Brasil, vou te mostrar o consumo dessa máquina mês a mês, vou te mostrar o lucro que essa máquina vai dar mês a mês, e a gente vai analisando aí qual o lucro real, porque existem simuladores na internet que você simula. Vamos ver na prática como isso vai funcionar, e vou estar te mostrando aos poucos aí no canal. Nos próximos vídeos, próxima etapa aí vai ser montar essa rig, e aí eu vou te mostrar como monta, como une esses componentes aqui na rig de mineração. E aí a gente vai fazendo passo a passo aí no decorrer do tempo, ok? Se você gostou, dê um like. Se você quiser, inscreva-se aí no canal, que eu sempre vou postar uma dica, vou postar alguma coisa que pode te ajudar aí a lucrar nesse mundo das criptomoedas, ok? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.